Muito bom. Estou aprendendo com vocês. De vez em quando eu tenho que receber também, mas os retornos, né? Retorno. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 18 de setembro de 2009, sexta-feira. O verbete que nós vamos hoje debater é o 1329, 3 páginas, 42 logias e 7 máximas. O tema é Mirmídone, dentro da conviviologia. O mirmídone é o seguidor, o subordinado, aquela pessoa sempre executando ordens sem questionamento das pessoas que mandam nela. Então, veja, a subjugação e hierarquia anticosmoética, a obediência acrítica às ordens recebidas, a submissão amaurótica, a dispensa dos altos julgamentos para atender às expectativas externas, a sempossessão interconsciencial, a justificativa espúria dos carniceiros nazistas, os bonecos de ventríloco dos nazistas, a perda da identidade, a recuperação da personalidade, a desobediência civil, a objeção de consciência. Agora aí, nós temos aí o escravagismo, a adulação, a cortesania, a sujeição, o chaleirismo, a vassalagem, o palacianismo, a subserviência, o servilismo, a servidão política, e por aí vai. No fim, nós falamos aqui, os mirmídones são personalidades ainda existentes, completamente deslocadas e anacrônicas, em múltiplas áreas de atividades humanas, entravando a autoevolução e a heteroevolução. Você, leitor ou leitora, mantém contatos sociais com algum mirmídone? Homem ou mulher? Em qual área de manifestação intrafísica? Aqui nós estamos falando leitor e leitora, porque eu sempre deixo de ler isso, mas porque aqui são pessoas que estão lendo também, né? Agora, eu quero dizer para vocês que aqui tem um erro. A palavra é heteroevolução. Eu não escrevi heteroevolução, está errado, está faltando um O. Para não ficar revolução. Entende? É heteroevolução. Essa aí não tem jeito de mudar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, se você quiser aumentar, antagonismologia, só faltam 2 para acrescentar alguma coisa. Eu coloquei 7 aqui, porque eu coloquei a fatologia como sendo um máximo terrível. Agora, eu quero dizer para vocês que hoje vai haver uma palestra, etc., tal, debate de hiperatividade dos alunos, que é um tema de encontro da rede pública municipal. É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a primeira jornada multidisciplinar do déficit de atenção e hiperatividade no Mercury Hotel Internacional. A Graça vai aparecer lá, vai participar disso aqui. Agora, aqui estão falando, 5 a 10% dos estudantes da rede municipal apresentam sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, reúne aí o sintoma de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Agora, nessa sexta, das 8 às 12, o neuropediatra do Hospital das Clínicas de São Paulo, Erasmo Casella, fará um curso. E, além disso, tem uma reunião à noite, que vai ser lá no hotel. Ela vai comparecer lá. Só falando para você que esse assunto está sendo muito debatido agora em Foz, precisa. Realmente as crianças aí precisam disso. Outra coisa do jornal de hoje, a Gazetinha, o parceiro do Salão do Livro recebe emoção de aplauso. Isso é bom sobre o processo da cultura. É o nosso, o Milton Bobato, que é o vereador, que fez isso. Um dia desses fizeram também uma homenagem ao povo aí do Salão do Livro, etc., a Feira do Livro, lá na Câmara de Vereadores. Eu quero perguntar para a Nara se ela teve algum contato com esse povo. Porque, afinal de contas, quem começou a feira, aí fomos nós.
Isso foi ideia minha, foi um custo até antes de superar, a gente pagou tudo, a primeira que foi feita. Eu quero saber se esse povo tem alguma relação com a gente. Como é que está? Agora, mirmídone. Alguém aqui é mirmídone de alguém? Como é que é? Ou você tem que continuar brigando comigo, porque eu não tenho, assim, subalternos. Entende? Eu tenho colegas de pesquisa. Mirmídone. É um negócio que o povo até evita de falar. Vocês já viram que muita gente nem sabe o que é essa palavra? Já viram isso? No entanto, adicionalizada, é coisa antiga. O antídoto é... E ela é bonita, mirmídone. Mirmídone. Parece um doce, alguma coisa nesse sentido. Para botar antídoto contra isso é a contrapontologia de ontem, né? É, contraponto. Agora, só para realçar aqui, se está... Agora, ontem nós estudamos contrapontologia. Hoje eu estou vendo um livro aqui que é da editora Contraponto. Isso tudo é a vida, né? O que nós vamos fazer? Mas o que é a vida? Eu lembro bem do... Se tocou nos nazistas aqui. Pois é. Lá em Nuremberg, lá. Que quase todos eles não, segui ódio. O pior é que depois de Nuremberg teve lá o Eichmann, falou a mesma coisa também. O Eichmann que pegaram na Argentina também, porque ele foi condenado a Israel também. Pois é. Todos falavam, né? Estão cumprindo ordem, e daí? E eu com isso. Falou. Quer dizer, tudo mirmídone. Agora, a Alemanha é aquilo que eles estudam aqui naquele negócio sobre a linguagem do Terceiro Reich, o LTI, que é o Literary Third Imperium, quer dizer, a linguagem do Terceiro Reich. Foi tudo baseado no processo de escamotear a linguagem para manipular o povo e criar os mirmídones. O que eu percebo também é que essa cultura de... Porque eles seguem a hierarquia rigidamente. Estou dizendo a cultura alemã e a Europa em geral também. E isso aí leva a mirmídone, né? Eles são... A criação de mirmídone. A criação de seguir a hierarquia. No Brasil, por exemplo, está havendo demais. A criação de mirmídone na questão, por exemplo, da banalização do mal, da corrupção. Isso também é criação de mirmídone. Um monte de gente segue. Por exemplo, o Delúbio Soares, não, eu segui a orientação do partido. A disciplina, o excesso de disciplina leva um trafora tremendo, excesso. É uma disciplina... Quando a pessoa não tem autocrítica, ela não faz a heterocrítica do processo que ela está, ela se transforma em mirmídone. Agora, a mirmídone é terrível, né? Você pensar nessa situação. Não é nada bom. A situação é precária. Agora, tudo é um processo de doutrinação ideológica. Uma das coisas que eu sou contra é a obrigatoriedade do serviço militar, que eu falo aqui. É o problema da lavagem subcerebral. Agora, isso ocorre com a desconstrução da identidade pessoal, a banalização do erro, a rotinização impensada das tarefas. Isso é terrível. Agora, nós temos que estudar essas coisas para deixar o povo mais esperto, mais lúcido. Professor Valdo, ali na página 33, na etimologia, a questão ali que o senhor traz da origem da palavra, a questão do povo, né, de Tessália, o que o senhor pensa de estudar mais a fundo isso? Isso tem a ver com o nosso passado. Tem. E tem a ver com o público-alvo interassistencial? Até um certo ponto, né? Olha, o Mirmídones é o povo da Tessália, a região da antiga Grécia, cujos lendários guerreiros lutaram junto de Aquiles na guerra de Troia. Foi daí que veio, daí que nasceu essa expressão. O senhor viu o filme Troia, esse último aí com o Brad Pitt, que fez o Aquiles? De quem? Esse último filme Troia, que sim, o Brad Pitt fez o Aquiles. O senhor acha que esse filme mostra alguma coisa da realidade ou é mais fantasia e bobagem? Tem muita bobagem. Fala alguma coisa, né? Porque sempre tem.
Troia tem assim um certo charme, né, na questão por causa da Helena. E divido também o cavalão de madeira, cheio de gente dentro, quer dizer, uma burrice total, né? Como é que os caras não dão uma coisa dessa? Por isso que eu falo para vocês, toda vez que vocês receberem um presente, abra o presente na frente da pessoa. É o famoso presente de grana. Com a grana. bomba ela vai se afastar, você não abre. Essa é uma das técnicas, você está entendendo? Bélicas, para a gente evitar a explosão. Professor, há várias nuances de mirmídones, né? Por exemplo, existe também, hoje, dentro da nossa convivialidade, ou na Socin também, nas entrelinhas, a questão, eu acho que também está dentro, a questão do manipulador e o manipulado. Sim. Há uma sincronicidade entre o agressor e a vítima nesse sentido? O senhor acha que é uma atração lógica? Não, há uma atração de subordinação devido à semi-possessão. Pouco a pouco o algoz domina a vítima. O problema todo sempre pelo um passado que essa vítima tem. Estudar mesmo a linguagem nazista. Como é que eles fizeram para dominar o povo? Agora veja, se conseguiram dominar a Alemanha, que sempre teve um idioma forte e dentro de um nível de tecnologia que era o mais avançado. Se eles conseguiram manipular esse povo, tudo é possível. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que faz aqui, os slogans, essas coisas todas aí, de ditadura, de esquerdista, de tudo isso, meter o pau nesse negócio, para a gente não bancar o mirmido ali, essa tudo. Pois é, porque o agressor, ou seja, o assediador, aquele que vai possuir, ele vai diretamente no ponto X, onde está pegando no passado. Ele às vezes vai indiretamente, pouco a pouco, manipulando a pessoa até dominá-la. Ele vem como se não quisesse nada. Quase sempre é assim. Ele não vai direto. Direto é só depois que ele já dominou o regime político. Aí sim, foi aquilo que aconteceu na Alemanha. Depois que eles dominaram o negócio, que a coisa começou lá em 1933, mas só começaram a dominar para valer em 1939. Eles demoraram 6 anos até assentar a situação. Aí o nazismo já estava bem constituído, as coisas todas, começaram a perseguir os judeus logo em seguida, entende? Para acabar, fazer a extinção dos judeus, quer dizer, tudo uma loucura. Agora, aí eles generalizaram a psicose. É porque eu fiquei analisando aquela questão que o senhor colocou, a multidão se deixando matar. Houve uma hipnose coletiva e que o agressor, o mega assediador, foi diretamente... Primeiro os nazistas, os arianos deles, em segundo lugar. E segundo, dominaram os judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias. Eles dominaram tudo. Agora, tudo um passado pelo muito processo forte do espetáculo. Uma coisa fantástica. Entendeu? O problema do show, majestoso, colossal, mirabolante. Então, isso é um perigo. Tudo que tem, toda vez que eu vi algum happening, eu caí fora. Eu só olhava para examinar como é que era, para examinar como é que é a situação. Aí isso é terrível. Você veja, a maior parte dos happenings que tem até hoje dentro da arte, tudo está cheio de cocaína. Eles dominam tudo através disso. Tudo que tem um negócio de muita ola, faz assim, ó, é um perigo. Entendeu? Agora, tudo isso tem manipulação do povo. Eu ontem estava estudando um livro sobre o sofrimento, a questão do masoquismo e do sadomasoquismo. Então, o autor coloca que não existe o sadomasoquista sem um agressor. Não é isso? Agora, muitos deles não admitem isso. E ele nem viu que ele se tornou masoquista. Ele se submete, se acomoda, entende? Se sujeita, fica genuflexo, quer dizer, se ajoelha e não percebe. Só com o tempo. Então, tudo está intrínseco, né? Tem um sinergismo, agora, né? Sim.
Mas o problema aí, se você estava estudando o processo aí, sabe? Esse é a mesma coisa, mirmidon. É a pessoa submissa, o genuflexo. São os vários níveis, né? Agora, nós temos que falar nessas coisas e estudar esse processo. Você veja, essa palavra, ela é mais, hoje, ainda, é usada mais na linguagem culta. É popular, o povo ainda não entende isso. Aqueles judeus que você... desculpa. Aqueles judeus lá de Auschwitz, que você disse que eles se deixavam, eles se entregaram e tudo mais, eles eram isso? Até um certo ponto era uma condição de mirmida. Você está entendendo? Querendo ou não. Uns com os outros, entre eles, mas era. E que, me diz uma coisa, que tipo de cons-réus essas pessoas eram? Dentro daquela classificação de cons-réus que você tem lá do Reurbanizado? São tudo, tem psicose, né? Não, mas que a Alemanha, nesse período, 1933, 1945, era apenas uma micro-minoria mínima, minúscula, que não era cons-réu, que não tinha algum processo, você está entendendo, de irracionalidade. Tanto os nazistas, quanto os judeus, quanto os outros que participaram, inclusive os ciganos, tudo era. Por exemplo, o Klemper, que é esse que escreveu sobre a linguagem nazista, ele era judeu, mas ele se casou com uma artista que era alemã, ariana. Agora, ele ficou com medo de sair de lá. Os amigos dele todos saíram, ele ficou. Então, ele ficou recluso lá durante os 12 anos, de 33 a 45, escondido. A mulher tratou muito bem dele, muito embora ela tinha depressão. Mas tratou bem dele, porque se ela tivesse deixado a ele iria para o campo de concentração e eles assassinavam o cara. Agora, esse Klemper, ele tinha já uma psicose de fazer diário. Ele já vinha com isso há dezenas de anos, os diários dele tudo. E a hora que aconteceu aquilo, ele não pôde mais, porque os judeus foram proibidos de frequentar a biblioteca. E uma porção de coisas assim, eles não podiam ampliar o conhecimento. Mas mesmo assim, ele continuou examinando as diferenças que haviam no linguajar, no coloquialismo, modo de falar. Por isso é que ele estudou a linguagem do Terceiro Reich. Agora, tudo é mirmida, querendo ou não. Mas olha só, elas eram o quê? Elas eram autoculpadas, elas eram fracassadas, elas eram robotizadas? Elas eram lavadas cerebralmente. Se você entender assim, você vai entender tudo mais. Veja bem a lavagem cerebral. Mas os que estavam presos? Todo mundo. Foi lavagem cerebral. Agora, quem comandava? Era uma meia dúzia dos nazistas que comandaram alguns outros e por aí foi. Mas agora, eu entendo é o Hitler, é o Himmler, esse é que era o verdadeiro culpado. Eu entendo lavagem cerebral do Hitler ali nos outros alemães que aí faziam o que faziam com os outros. Mas nos judeus que estavam lá... Uma outra coisa, eles colocaram como se fosse uma brincadeira de criança. É o cozinhadinho, é o estudo da batalha infantil. Então, por exemplo, tudo tinha mostra, nomes, regras. Por exemplo, eles fizeram o SS. O SS, para mostrar que era tudo durão e fortão, eles colocaram os dois S como raio. Então, é 2 raios simultaneamente. Tudo foi feito de caso pensado para iludir todo mundo. E manobrar, manipular, tudo submeter. Canga. Agora, isso é um absurdo. O Brasil, por exemplo, eles têm tentado fazer isso. Olha o que é que o Chaves está fazendo. É justamente isso. Olha o que é que o Fidel Castro fez lá. Até hoje ele ainda está lá. Já terá meio século de ditadura. Tudo o que é? Canga. Ditadura é a constituição da canga contra o povo. Agora o problema todo são os mirmídonos. Uma pessoa que fica lá dentro, ela se submeteu, ela se sujeitou, ela se ajoelhou. Quer dizer, vítima consciente. Então o processo de nazismo é isso. De um lado e do outro todo mundo tem culpa.
questão da Alemanha foi a pior que tinha. O povo todo teve culpa nisso. Não adianta falar. Eles criaram o processo, aquilo demorou a ser criado. E o resultado foi a pior coisa que já houve na história humana. A história da humanidade, a história terrestre. Nunca houve uma situação tão precária. Nunca houve uma coisa tão hedionda como o processo nazista. Sr. Valdo, Pode? o senhor acha que o que explica essa concentração na Alemanha de conréus, né, enfim, do que culminou na Segunda Guerra, é do século XIX ou é um negócio bem mais antigo? Não, isso aí vem através da época do Gengis Khan, certo? As coisas não são antigas, são os teutônicos, esse povo todo. Agora, o que é que se passa? Não era só lá, não. Tem outros lugares que fariam a mesma coisa. Veja bem, a hora que eles entraram, dominaram a França, em poucos dias, um monte de cara traiu a própria França, franceses traíram a França. Outra coisa, no meio desses judeus, lá, um monte deles estavam traindo os próprios judeus, trabalhando contra eles, ajudando a matar. Outra coisa, que é pior, nesse sentido, que durou mais tempo. Olha a escravatura, como é que era. Você sabe quem é que começou com a escravatura? Foram os próprios negros escravizando negros. Agora, mas veja, na escravatura tem um porém, um atenuante. Eles eram muito ignorantes. A Alemanha não, era o suprassumo, vamos dizer, da língua culta. Era a Alemanha. Como é que é isso? Então, isso é que é uma coisa absurda da gente entender. Eu falo muito nisso aqui para vocês entenderem, nós não podemos esquecer isso. Senão amanhã, esse Chaves, ele está querendo fazer uma coisa parecida com isso. Gente, olha os neonazistas aí em Curitiba, São Paulo, como é que é possível? Quer dizer, as conréus estão aí do mesmo jeito. Tudo isso, conréu aí do caso, que é que eu estava falando lá com a Grace, são pessoas psicóticas, tudo pirado, tudo irracional, tudo perturbado. Está cheio delas. Agora, diretamente da baratosfera. Professor, o senhor falou aí nos melindres, isso tem relação com o egoísmo da própria vítima consciente. Porque, deixa eu fazer uma analogia, porque eu assisti um filme sobre animais, Planeta Animal, e de um lado eles estavam fazendo uma analogia com a questão do nazismo, olha só. E de um lado eles estavam praticamente sem grama, os rinocerontes, sem alimentação. Tinham que passar por uma manada muito grande, muito, quase 1 milhão. E tinha um rio, mas esse rio estava muito cheio de jacarés. O que aconteceu? O chefe tomou a frente, vamos passar. E eles resolveram, quer dizer, intuitivamente, os animais, que alguns deveriam morrer para que a manada toda pudesse passar para o outro lado. Então eu fiquei pensando, poxa, se houvesse mais altruísmo nesse grupo, eles podiam superar essa meia dúzia de nazistas e terem salvo mais pessoas, não é? Isso todo mundo sabe. Agora, pois os judeus não gostam que falam isso. Muito egoísmo nas vítimas. Um acovardamento, né? Uma covardia. Eles se acomodaram ao processo. Todo mundo tomando conta do seu umbigão. A verdade foi essa, pois né? É. Então, ninguém quis. Agora veja, se tivesse reunido, ocorreram várias revoltas. Mas em relação com a realidade, aquilo foi insignificante, uma bobagem. Um dos maiores que teve foi o gueto lá de Varsóvia, com as coisas todas que aconteceram, isso ficou na história. E algumas coisas também nos campos de concentração, eles fizeram a revolta. Mas a própria Hannah Arendt, que era judia, ela meteu o pau nisso aí. E muita gente foi contra ela. Agora, o problema é que isso, com o passar do tempo, revestiu de uma montura de drama e de tragédia muito grande. Tudo que falava nisso, o povo só viu o lado da compaixão. Eles não queriam ver, você está entendendo? O outro lado. Não havia heterocrítica. Era só louvar
a situação do Shoah. Shoah, no caso, é o sacrifício, o extermínio, o genocídio, entendeu? Então, Shoah veio no passado, isso aí é do Antigo Testamento, lá das coisas todas deles, que significa transformar em cinza, fumaça. A pessoa virar fumaça. Agora, no caso aí foi justamente isso. O extermínio dos judeus foi o Shoah. Então, um cara que recebeu até o prêmio Nobel, que era um judeu, ele é que criou e chamou atenção para o Shoah, para colocar no lugar, para não estar usando o Holocausto. Entende? Porque o Shoah é a transformação da pessoa em fumaça. Acabou. Volatizou. É aquilo que eu chamo de volatizar. Por exemplo, a transformação pior de fumaça que existe é a da bomba atômica, da explosão. Que a pessoa, em segundos, acaba todo o contato com essa dimensão. Foi isso que eu vi de pessoas que dessomaram. Os piores que tem são das explosões atômicas. Mas ali no caso dos judeus também houve isso? Até um certo ponto, porque essas consciências não ficaram ali, não? Morria na hora, por causa do gás. Mas exatamente o que eu ia te perguntar. Agora, essas consciências não ficaram ali? Eles transformavam em fumaça porque os corpos todos depois iam para as câmaras de queimação, lá de cremação. Porque, olha só, se eles já eram com os réus, ficaram ali, todos juntos. Aí começaram a morrer aquele monte de consciências, viravam consciências, ficavam ali com aquelas consciências que ainda estavam alguns lá. Ficaram, então o negócio ficou... Os operadores estavam tentando tirar esse povo. Isso, como é que conseguia? Eu mesmo recebi mensagem nessa ocasião, o Chico recebeu, falando sobre essas coisas. No livro mesmo do Chico fala isso. E aí era muito serviço extrafísico para ver se afastava um pouco, para ver se melhorava o holopensene. Então, e aí na hora que elas dessomavam, que tipo de consréus elas se tornavam, Walter? Não, é tudo, não é consréu, presta atenção. Ela aí já não é mais consréu. Consréu é a consciência reurbanizada, foi tirada de lá. Ela aí já se transformou num parapsicótico pós-dessomado. Está tudo alterado. Agora é uma loucura isso tudo. Então alterava mais os que estavam ali. O peso disso naquele ambiente todo. Isso. O holopensene da Europa ainda não está 100%. Não, e para eles mesmo que estavam ali, os poucos que ficavam, que iam continuar e que iam ser mortos, que eles ainda ficavam mais obnubilados. Mas veja, o processo extrafísico aí ficou até secundário. Ficou pobre. O intrafísico era pior, porque todo dia eles matavam centenas de pessoas nas câmaras. Primeiro na cama de gás, depois no crematório. Então, o intrafísico com esse peso todo... Pois é. Nossa. Mas agora, até hoje ainda tem isso lá, né? O ambiente não é fácil. Tem ambiente lá muito pesado. É tanto, por exemplo, eu fui à Alemanha várias vezes, eu nunca quis ver campo de concentração nem nada. Igualzinho. Eu estudei no Japão e quiseram levar lá várias vezes. Hiroshima, Nagasaki, eu não quis ir. De repente, viver para aquelas pessoas lá estava tão ruim, o intrafísico estava tão ruim, que era melhor, agora, entre aspas, dessomar. Eu já vi essas coisas todas, cada coisa é pior do que o outro. O ambiente é de arrasar, é terrível. Agora, por isso que quando eu escolhi vir para cá, aqui nunca teve nada, a não ser as brigas de índios, de muitos séculos, até antes do Pedro Alves Cabral, nunca teve nada aqui, coisa muito séria, aqui na área. Os maiores aqui, por exemplo, eram esses índios lá do Carimã, etc. Eram índios até mais fortões, esses, da área toda. Isso é uma beleza, gente, ter um holopensene desse aqui. Por isso que aqui tem tanta energia, a vegetação é assim, exuberante, desse jeito que a gente está vendo aí. Olha, com essa chuva, agora, começou a chover demais, está tudo florido já. A primavera já chegou, uma força total. Outra coisa, o rio Tamanduazinho ultrapassou a ponte, sabe? A passarela. Tem água acima. É muita água. Lá, as cataratas bateram o recorde de água. Quer dizer, eu nunca vi também tanta chuva nessa época aqui, não. Há muito tempo. Não se vê. O mundo está um pouco alterado. Sabe como é que é? Às vezes, né?
Isso tudo está influindo. Segunda Guerra deve ter influído isso tudo aí. Mas agora o processo que está influindo mesmo é a poluição, né? A anti-ecologia que está sendo feita. O que você queria falar? Um pouco dentro do que a Grace está falando, se eu tenho alguma notícia, ou é possível que tenha tido alguém de nível evolutivo um pouco melhor. Como é que é? Se é possível ter tido alguém de nível evolutivo um pouco melhor, que acabou indo para o campo de concentração para ver se melhorava alguma coisa. É possível ou isso está fora de cogitação? Não, lá foi, mas veja, quem estava lá é porque tinha culpa do cartório. Desafio se atrai. Ninguém foi lá à toa. Ninguém foi comendo. Ninguém participou daquilo à toa. Entende? E a outra coisa é a seguinte, o senhor já falou aqui algumas vezes do Heidegger, né? Que ele acabou indo para o nazismo. Foi. E eu fazendo esses trabalhos para o senhor, eu vi que ele, assim, foi uma pessoa que primeiro pensou sobre o valor da existência. O que leva uma pessoa dessa a... Ele, coitado. Ele, na verdade, foi um mirmido intelectual. Ele refletiu muito sobre o que estava fazendo. Ele ficou entusiasmado com Hitler. O mal dele foi esse. Mas esse alto é sério? Entusiasmar com gente é uma das piores coisas que tem. O que é que eu vivo combatendo aqui? Para ninguém se entusiasmar comigo. Esse negócio é um erro. Está tudo errado. Agora, ele ficou entusiasmado com o Hitler. Foi aí que ele desviou. Na hora que ele entrou nessa, ele bancou a criança. Tudo deu para trás. Agora, o pior, ele era teimoso demais, quer dizer, bitoladão. O Heidegger tinha fissura na personalidade, mas enorme. Você veja bem, ele continuou pagando a participação dele no Partido Nazista até 1945. E outra coisa, quando acabou a guerra, ele não reconheceu nada. Entende? Todo mundo pediu, o Jasper pediu para ele tomar alguma atitude, a Hannah Arendt falou com ele, todo mundo falou, não adiantou nada. Quer dizer, o homem era bitoladão. Quer dizer, alemão, stubborn. Você está entendendo? Então, a minha pergunta, a minha questão é assim, ó, como é que uma pessoa que tem um raciocínio, que tem a lógica, que pensa na validade da vida humana, consegue fazer um negócio desse? Cosvisão, Rosa. Se você for examinar isso que eu chamo de cosvisão, você vai entender o cosvisão. Quando a pessoa tem uma monovisão, você não pode esperar muita coisa. Ela tem mais agravante do que atenuante em tudo que ela faz. Entendi. A visão de mundo dele era muito... O negócio é a cosmovisão. Por isso que eu dou tanto valor para a percepciologia. Com isso, a pessoa amplia a cosmovisão. Ela sai, ela deixa de ser topeira. Pelo menos que se torne águia. Mas que não seja topeira. Você está entendendo como é que é? O problema é ter uma visão mais amplificada. Isso é que é o difícil. Agora, os alemães, por exemplo, eles caíram de 4 nisso. O Hitler aproveitou o momento de fraqueza, né, da população, depois da Primeira Guerra, aquela condição toda. Agora, é uma coisa absurda o que fizeram. Por isso que a gente tem que estar de olho em tudo que se faz aqui, porque de uma hora para outra, um Estado, o regime político, pode ser subvertido de uma semana para outra, começa tudo diferente. É assim que já existiu tanta guerra intestina, como se fala aí, a guerra civil, as revoltas. Olha o que aconteceu aqui no Brasil com a tal Redentora, aquele negócio do Castelo Branco, aquela turma toda, tudo doido. Geisel. Cada coisa absurda. Como é que é possível? Agora, tudo é um problema de poder. Muita gente chega no poder e nem vê o alcance daquele poder, a extensão dele. E começa a fazer tudo isso. Isso aí é que é o perigo. Agora, por exemplo, tem gente inteligente, que é o caso, por exemplo, desses nazistas lá, os líderes. Era gente inteligente. Outra coisa, esse Charles, ele não é pessoa, porque o QI dele é alto. Ele não é Bush. Ele é um cara inteligente. Agora, veja, quer dominar todo mundo. A hora que a pessoa tem muita inteligência aqui, e quer dominar todo mundo pelo bíceps, sai de baixo. É a pior coisa que tem. É aí é que vem tudo. Aí é que vem a guerra, que vem as coisas todas. Professor,
O nazismo começou no começo de 1900, mais ou menos, 1800, quando 1890... Não, o nazismo mesmo ele foi estabelecido em 1933 e existiu a partir de até 45, são só 12 anos. Mas nesses 12 anos foram os piores que a Terra já viveu. Eu quis dizer com o nascimento do Hitler, mas... E no extrafísico, desde quando começou? Não, isso aí vem, porque esse é o processo da história. Você tem que lembrar, pensa no Gengis Khan, já tinha gente já mandando os outros, matando os outros, fazendo genocídio já há séculos. Esse povo todo é a raiz disso. O desafio se atrai, a interprisão grupal. Entende? Tudo isso tem. Olha bem aí os nossos patrícios, por exemplo, a questão palestina lá, com esse negócio todo, é a mesma coisa. Isso vem onde? Desde quando? A situação é a mesma. É uma repetição. Hein? É uma repetição. Repetição, veja bem. A Igreja Católica foi criada a partir de Jesus Cristo, que era um judeu. Os judeus não admitem Jesus Cristo. Eles admitem o Velho Testamento, o Novo Testamento não. Agora, com isso, eles têm 5 milênios de tradição, mas os últimos 2 milênios são muito fortes para eles. Agora, com isso, eles criaram uma raça que eles falaram que era uma raça que foi abençoada pelo Criador do cosmos. Hitler foi escolhido. O Hitler quis mostrar que não eram os judeus, que eram os arianos, a mesma situação. Você está entendendo? Ele quis se colocar no lugar dos judeus. Porque os judeus se diziam, e muitos ainda dizem, eu mesmo tive colega que me falava isso, não, nós somos uma raça escolhida, somos diferentes, fora de série, entendeu? Supra-sumo da história. Agora o Hitler quis provar que não eram eles, mas que eram os arianos, os alemães. Ó, deu no que deu. Então, todo mundo que dá muito valor para a raça, dá nisso. A hora que os palestinos dão valor demais para os processos, aquela coisa toda, eles também têm culpa, não são só os judeus. Outra coisa, palestinos e judeus são primos. Eles estão brigando entre eles, já. Tudo é briga de família. Agora veja, judeus, o Velho Testamento combate Jesus Cristo. A turma de Jesus Cristo, os cristãos, fizeram as cruzadas para combater Moisés com a turma toda. Moisés que eu estou falando na questão aí, depois foi o Maomé. Maomé deriva de Jesus Cristo. Você sabe como é que é? Então veja, lá no fundo é Moisés, Velho Testamento, Novo Testamento, são os mesmos camaradas, estão tudo aí, tudo brigando. Muda o nome, a situação é a mesma. Tudo processo de poder. Os judeus sempre esparramados pelo mundo, nunca se afiniza, eles não entram na população onde eles aparecem, arranjar para eles um país. Mas para isso, foi contra todos os palestinos que estavam lá. Isso não ia dar certo. O negócio desde 48 para cá está aí. O negócio já vão para quantos anos? A briga está lá. Quem é que é o perseguidor nessa história? São os judeus, é Israel. Todo mundo sabe disso. Mas ninguém quer admitir. Americano não quer saber disso. Eles falam tudo por cima. Essa é a realidade política da Terra atual. Agora, o que nós precisamos? É não ter parte pri. Não estar puxando a brasa passadinha de nada, de nenhuma etnia, de nenhuma raça. Esquecer o processo de xenofobia. Esquecer o problema de gênero, mas lembrar que todo mundo é igual, todo mundo tem direito de tudo, a humanidade é uma família só. Esquecer esse processo. Agora, é duro juntar o negro com o branco, juntar o árabe com o israelita, juntar o alemão, você está entendendo, com o judeu. Até hoje o negócio está aí, o que é que a gente vê. Professor, e se por acaso os judeus não estivessem no Oriente Médio, como é que estariam os árabes hoje? Não estariam no mesmo estariam processo? Melhores, eu acho que estaria melhor, porque o processo lá da Palestina estaria no outro nível, né? E eles já estariam mais harmônicos. Agora, uma das coisas piores que tem com os árabes, você sabe, é que eles não se entendem entre eles. Isso é que é o pior da história. Os judeus se entendem, que os judeus
Eles se defendem entre si, contra todo mundo que é fora. É por isso que eles alcançaram um exército maior, tem mais força, tem bomba atômica, Israel tem isso tudo. Agora, ó, é como disse o Morin, eu não sei se você estava aí o dia que eu estava lendo as coisas do Morin, Edgar Morin, que ele acha que eles estão caminhando para o aniquilamento mútuo. Lá no Oriente Médio a situação está caminhando para isso. Então, vão matar de um lado e do outro, vão ser árabes e israelenses. Porque se soltar uma bomba atômica, ela vai pegar todo mundo. O ambiente é muito pequeno, aquilo vai pegar, vai matar a gente o tempo todo. E outra coisa, vai ficar inabitável a situação, se soltar a bomba ali. Para onde vão? Aí não vão ser só os judeus que vão procurar outro país. Os árabes também vão ter que procurar. Então, por exemplo, se o Irã soltar uma bomba maior, mesmo que seja essas bombas sujas, bomba nuclear suja, já vai ser um problemão. Se aquele cara da Coreia do Norte também soltar, vai ser um problemão lá. Qualquer coisa desse, qualquer explosão dessas bombas, o negócio vai ter que tomar uma atitude muito séria por aí. A gente não sabe o que vai acontecer agora. Que tudo isso ainda pode acontecer, pode. Não há dúvida. O Morin está lá, ele está prevendo a coisa, que vai haver um aniquilamento mútuo. Quer dizer, suicídio em conjunto. Agora, é uma pena, né? Mas mesmo que não houver esse aniquilamento, aquelas pessoas que vivem naquela região vão estar dentro do nosso tema hoje, a maioria estão dentro do nosso tema. É. Eu acho que lá ainda tem muito vermelho. Por exemplo, o árabe que está lá se sujeitando aos judeus é bobagem, porque que não cai fora de lá? Tem tanto lugar na terra, tem tanta mata por aí, tanta coisa, porque vão plantar as coisas, dão um jeito de participar de outro lugar. Mas é que não, a pessoa é intestada. Olha no Brasil, presta atenção, o Rio de Janeiro, você sabe, é cheio de morro. Todo dia morre gente lá, com chuva igual essa, assim, ó, mata um monte. O povo não sai de lá, daí a pouco está todo mundo lá. Eu encontrei com gente que eu tentei ver se informava da situação, como é que era. O cara já tinha morrido na família dele, 9 pessoas, sobravam 7, as 7 estavam lá. Então assim, vocês estão esperando o quê? Vocês vão morrer de que jeito? Como é que vocês preferem morrer assim? Não, nós não saímos daqui. No Nordeste, a mesma coisa. Tem as retiradas, a seca, aquela sequidão, a situação precária. O cara sai um pouco, daqui a pouco eles voltam tudo para o mesmo lugar. Não tem chuva, não tem água, não tem nada. Então veja, a natureza humana é assim. O bode, você está entendendo? Ele vai na pimenteira e começa a brigar com a pimenteira. Depois chega num certo ponto, conforme a situação, a própria pimenta mata ele, intoxicado. Ele vai contra a pimenteira, ele vai querendo acabar com ela, porque o negócio está chateando ele. Então veja, está cheio de bode na humanidade. Isso dá bode. Você está entendendo como é que é? A situação é precária. Agora veja, falta de quê? De reflexão, de prioridade, da pessoa raciocinar. Então, nós precisamos falar muito em raciocínio, em lógica, em ponderar, em refletir, em fazer um processo de parar para pensar. Falta isso. E eu não vejo, muita gente que ainda vai morrer com essas coisas todas. Você não vê muita luz aí no fim do túnel ainda não. Não, é muito difícil. Muito difícil. Agora, por exemplo, o Oriente Médio já tem pena dessa situação. Eu tenho muita pena dos palestinos nessa história toda. A hora que vem, como está dizendo lá o Morin, os caras com metralhadora no avião e nos helicópteros contra o povo que atira pedra neles. O que adianta aquelas pedras, hein? Ou se não, os caras com aqueles blindados enormes de Israel, que são um dos mais potentes que tem no mundo, são os blindados de Israel. Eles entram e os meninos, etc., ficam jogando pedra no blindado. Quer dizer, é uma piada mortífera. Professor, é uma lástima isso. Eu estou estudando a estrutura da personalidade humana, principalmente as patologias. E quando a gente começa a entender esse lado, que a vítima é tão culpada, ou até mais do que o próprio
algoz, a gente começa a entender todo esse processo, né? O senhor coloca aí, quando a gente vê na reportagem, não sai, o barraco está desabando, mas eu vou voltar para lá. E, quer dizer, eu vou morrer, mas não vou sair dali. Agora, a primeira então, coisa, é muito difícil a neofilia, a renovação. Está entendendo? É muito difícil a reciclagem. O povo sair dali. Todo mundo, uma boa parte é por covardia. A pessoa tem medo de enfrentar a coisa nova. Entende como é que é? Então fica bem mais fácil entender que talvez se acabassem todos os algozes se as vítimas refletissem mais, não é? Tem, mas então, onde tem algoz é porque tem vítima. Onde tem vítima tem algoz. Tem que sustentar o outro. A vida é assim. Sempre um depende do outro. Enquanto tiver interprisão, né? Então, então a pessoa vai criando. Pensa bem, nessa hora, quantas pessoas estão criando interprisão? Uma pessoa matou a outra. Pensa só nisso. Ela vai demorar séculos para limpar aquilo. Não adianta se ela foi para a cadeia, se cortar a cabeça dela, se colocar ela numa cadeira elétrica. Tudo isso é secundário. A coisa é entre ela e a vítima. A gente vê esse processo de casais, separação, mulher que morre, apanhando do marido. Então a gente vê, ela está ali provocando para que ele seja assassino, né? Por que ela não sai dali, A né? maioria então, tem dificuldade de renovar. A maioria tem dificuldade de sair do contexto. Quer dizer, mudar o contexto de uma hora para outra. A maioria dos elementos da humanidade são vagarosos para tomar atitude. É muito pouca gente que tem comodismo, agilidade para pensar, para raciocinar, para agir. Tudo é lento, devagar, e se for possível, é da turma do deixa disso, se acomodar, é o ficar no status quo, sem mudar nada. Então o processo da estagnação é ainda a característica mais predominante na Terra. A raiz maior ainda é o egoísmo, né? Porque vou ficar aqui, que aqui está melhor, está mais cômodo. Por exemplo, a casa é minha, ninguém vai entrar nisso. Está entendendo? Aquilo é um processo egóico. A pessoa às vezes não deixa por causa disso. Não, eu tenho meus trecos aqui, eu não posso deixar disso. Quer dizer, ela não raciocina que a vida dela é superior àqueles objetos. Isso tudo eu falava no Rio para as pessoas. O dia que eu vi 10 pessoas caindo lá em Ipanema, lá de cima, embaixo, eu como médico fui atender um monte de gente. Isso foi na década de 60. Entendeu? Deu uma chuva daquelas grandes. Eu vi 10 pessoas caindo assim, ó, lá de cima, caiu cá embaixo. Eu vi lá no morro do Cantagalo. Depois disso fizeram um edifício enorme lá na frente. Tá, ali não tinha mais jeito de cair. O dia que fizeram o edifício, eu fui lá para ver. Fui lá para ver. Aqui não vai cair mais gente. Agora eu vi 10 pessoas que caíram lá. Agora morria tanta gente que nem os jornais não davam tanta. Isso foi na década de 60. Fazem 40 anos. Professor, isso é o que a gente vê na coisa visível da favela. Por exemplo, existe muito isso na classe rica e média, por exemplo, senhoras sofrendo agressões ilimitadas pelo seu marido, mas não quer largar o poder, não quer largar a fortuna, não quer deixar nada, né? Está sozinha, não tem nem filho, e ela continua assim. Porque não quer deixar para ele. Então ela vai morrer, mas ela vai ficar agarrada ali, né? Agora, o problema todo, às vezes, é da manifestação, vamos dizer, empedernida, recalcitrante da pessoa num ponto de vista. Essa mudança de posição é que é a dificuldade. É o que eu chamo, as pessoas têm uma dificuldade enorme de mudar de bloco. E quanto mais dificuldade tem, mais psicótica ela é. Ela tem mais alguma alteração psiquiátrica. Quanto mais dificuldade ela tem de mudança de bloco. Então, por exemplo, tem muita gente que não muda o bloco porque tem bipolaridade. Entende?
Aparentemente você vai falar uma coisa dessa, não, mas o que tem uma coisa que ver com a outra? É só examinar, vocês vão pegar essa conclusão. Quer dizer, a mudança de bloco é uma dificuldade, porque a pessoa é empedernida. Ela quer que o ponto de vista dela predomine. Aquilo é um ponto de honra para ela. Quer dizer, uma loucura total. A maurose, cegueira. Quando a pessoa entende isso e vê a liberdade que tem, que pode se morar debaixo de uma árvore, mas ser dono de si próprio, de ser dono do seu próprio pensamento, não ter interprisão com ninguém, né? Agora, no então, Rio, isso aí se você está fazendo uma coisa que está negativa, que você não se sente bem, muda isso. Passa 6 meses debaixo do viaduto, e depois você vai ter uma vida melhor. Vale a pena. Aldo, Obrigada, professor. Eu não entendi bem essa questão com a bipolaridade, porque eu tenderia a achar que era o contrário. Você podia explicar melhor? Por isso que eu estou falando. Eu não entendi. A mudança de bloco, a bipolaridade, às vezes, quando a pessoa entra, por exemplo, na depressão, é porque ela é teimosa. Eu sei por quê. Você chega perto da pessoa deprimida, você quer mudar só na conversa, você não consegue nada. O que é aquilo? Ela não muda de bloco. Ela quer ficar naquela condição dela, naquele buraco. Quer ficar lá. Agora, não é fácil a hora que a pessoa faz isso. Em cima da cama, sentada no chão. E outra coisa, passa assim 6 meses. Sai ali, vem, etc. A fisionomia toda fechada, muda tudo. E outra coisa, não fica pensando que a pessoa que é burra. Não. Isso é que é psicose mesmo, das piores que tem. Então, veja, a mudança de bloco é uma das grandes dificuldades das pessoas recalcitrantes, teimosas, stubborns, está entendendo? Que não quer saber de renovação para valer. Agora, na questão da bipolaridade, quando ela está na depressão, aquela pessoa, tudo é pior. Depois ela entra num processo, por exemplo, de excitação, tudo é bom. Então, mas é um perigo. Quando a gente vê uma pessoa que começa a ficar excitada demais, pode esperar que daqui a pouco ela vai entrar, joga tudo no abismo, de uma hora para outra. E outra coisa, de manhã para a noite a pessoa muda e acabou. Fica ali uma temporada, às vezes semanas. Tudo totalmente diferente. Ainda há pouco, da cosmovisão, né? E a falta da cosmovisão, no caso do Heidegger lá. Agora está se discutindo muito essa atualização da militar do Brasil, né? A questão dos caças, aquela coisa toda. E a gente, às vezes, de uma forma um pouco preconceituosa, fala, a gente não tem que ser contra isso, né? Numa visão um pouco curta. Mas a gente sabe também que não pode deixar de atualizar. É necessário ter a defesa, precisa fazer. Então, por exemplo, como é que seria um posicionamento numa abordagem conscienciológica desse assunto? Esse assunto é o seguinte, é preciso ver o que é que o país precisa em relação à manutenção da sua defesa. Para isso tem que verificar os países vizinhos. Se há uma corrida armamentista no país, pega todos que estão juntos. Isso é regra internacional, todo mundo sabe isso em matéria de política. Então o problema aí é isso. O Chaves está fazendo armamentismo aqui no Sul. O Brasil, o povo agora está começando a entrar nisso, porque os militares estão querendo se armar há anos, ninguém nunca quis. Agora, eles devem estar abençoando o Chaves, porque através da pressão do Chaves, eles estão começando agora a entrar nela. Mas a minha questão, então, é justamente o processo do discernimento. Quer dizer, numa condição Uma dessa... outra coisa, preciso saber também, o discernimento mais sério, é que eles estão adquirindo de quem? A hora que vem a Suécia e faz o preço do caça pela metade do preço e dá também a transmissão da tecnologia, como é que fica isso? Quem é que está ganhando dinheiro nisso? A comissão pega quem? Quem é que entra na comissão? Não é comissão, não. Comissão. Vai comer o quê? Agora, você ouviu a saída do Lula? Ele falou que o Brasil é vizinho da França também, por causa da Guiana. Para defender, foi patético o negócio. Guiana francesa.
Mas a minha questão só, se eu coloquei isso em pauta, porque a gente muitas vezes vê esses temas todos e a ideia é procurar ter um posicionamento, obviamente, a partir do paradigma consciencial. E como que a questão do discernimento, muitas vezes, você tem que ser a favor de um, aparentemente seria algo... Eu sou favorável que a gente fala com o Djalma para ir lá e falar, ó, vai comprar esse caça aqui que é melhor do que o outro. O Djalma tem autoridade moral, né? Tem que falar com o Djalma. Pegar isso aí. Mas você entendeu a minha questão? Quer dizer, a gente tem esse discernimento, porque às vezes a maioria é igual política, né? Todo mundo quer tirar o corpo fora, e numa questão dessa também tem que ter um posicionamento. Não pode tirar o corpo fora de nada, não. Tem que enfrentar tudo que ocorre. Em matéria de política não tem outra saída. Isso faz parte do próprio ambiente. A gente não pode fugir disso. Mas, Valdo, do ponto de vista evolutivo, por exemplo, na hora que você chega, você que eu falo qualquer pessoa, né? E se posiciona a favor da compra de caças e uma série de coisas. É um processo bélico. Mas vem cá. Mas ao mesmo tempo... Você acha que nós vamos acabar com as armas todas do Brasil? Como é que fica a polícia? Polícia sem armas? Tem que ter. Agora, o processo todo é verificar os percentuais, a qualidade, quando, como, de que modo, de acordo com as necessidades do momento. A hora que o exército está aí, e todo dia os traficantes usam armas do exército, mostra que o exército também está furado. Mesmo com as armas que eles têm, eles não estão se sustentando nisso. O paiol de arma deles, os arsenais, não estão tão bons. Por quê? Como é que aparecem essas armas? Muitas delas são do próprio exército. Então precisava de examinar mais o corpo de servidores do exército, dos militares. Tem gente que está vendendo arma, que está deixando passar, que tem contrabando nisso aí. Todo dia agora aparece granada disso, metralhadora daquilo, tudo do exército. O uso oficial do exército, o uso não sei o quê, privativo do exército. Outra discussão que está tendo muito agora é a questão de se o guarda municipal deve ter arma ou não, né? É outro aspecto que está se discutindo. Por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio eles não têm. Tem que ter. Eles não têm. Pois então, é loucura. No Rio de Janeiro precisa de ter. Vocês viram agora o que aconteceu de ontem para hoje lá? O processo do túnel lá? Que falaram que a polícia chegou e falou que era boato. Que foi um estouro de uma motocicleta que fez barulho, eles pensaram que fosse tiro. Aí todo mundo parou, aquele negócio todo, ninguém entrou, foi aquela ruaça. E a polícia falou, não, mas não tem nada, nós procuramos, não tem nada, não há assalto, não há nada. Agora no fim apareceu o cara lá, andando. Eles levaram a motoca dele, levaram tudo, etc. Foi assaltado sim, tinha os caras lá dentro do túnel, o negócio todo. E ele chegou e acabou com a polícia. Está tudo aí, o processo todo é esse. Agora, a polícia chegou e falou assim, até às 9 horas não tinha nenhuma reclamação, ninguém veio fazer o BO, qualquer coisa, pedir qualquer coisa. O cara só chegou, coitado, porque estava a pé, acabaram com a motoca dele. Ele foi lá a pé, só depois das 10h20, que ele foi fazer a declaração na polícia, e falar. Agora, veja, isso é a polícia do Rio de Janeiro. Vai aparecer na televisão aquele monte de carro, congestionado, tudo parado, ninguém querendo entrar no túnel. E a polícia não pode entrar. Isso é o Rio de Janeiro. Como é que fica? A situação é precária, não está fácil não. Gente, já tem as nossas cariocas que nasceram lá e que vieram morar aqui em Foz. Teve gente que voltou lá agora esse mês. As cariocas não querem saber mais da sua terra. Não, viva Foz. Não querem nem pensar no Rio de Janeiro mais. Agora, jovens aqui, da adolescência, que são sempre taradas pela praia, milhões de coisas, não querem nem chegar perto. Eu não vou falar os nomes aqui, mas é tudo gente nossa aqui. Agora, semana. Não é fácil isso não. O que é o governo paralelo? Né? Os traficantes mandando no Rio de Janeiro. Quer dizer, não é fácil isso. Então, terra de traficante vira isso. Agora veja, o tráfico é a Gestapo nossa. Né? A Gestapo total. Agora, é o nazismo que nós arranjamos, chama tráfico. É uma situação delicada para os amparadores de função
vamos dizer assim, dos cargos de segurança pública. Sabe o que é bom? É que muito pouca gente que merece assistência de função. Se a pessoa tivesse mais gente, isso deve ser, né? Porque não tem tanta gente. Infelizmente, esse humor nós temos que ter para examinar essa situação, porque a situação é precária. Entende? Como é que fica? Por isso que a gente vê, tem guias anauróticos, são cegos, porque as pessoas ainda são cegas. É o que tem mais, o que predomina mais são os guias anauróticos. Agora, precisamos de ponderar, pensar, refletir. Amparadores tipo espartano, né? Para o Conselho de Segurança da ONU, para ministro do Exército, se ele tiver abertura, vai ter o amparador nesse sentido, né? Agora, é uma situação bem delicada para o amparador, né? Porque está lidando ali com uma fronteira muito tênue. Eu penso que daqui para frente vão começar a aparecer mais autoridades com amparadores, que vão escutar os amparadores. Daqui para frente isso vai acontecer mais. Pelo seguinte, o povo tem estudado mais. E os problemas gerais, coletivos, eles têm aumentado. Então uma coisa deve puxar a outra, né? As pessoas vão começar a ponderar mais. O problema era o seguinte, era o governo decretar um determinado período de reflexão. Nada de 1 minuto de silêncio, é besteira. O processo é 1 hora de reflexão. Todo mundo, para tudo. Do jeito que aconteceu, que eu estava num país aí, no aeroporto, na hora que houve o negócio, para todo mundo. Em Emaek demorou pouco, aquilo era alguns momentos só. Cada processo que aconteceu no aeroporto. Eu mesmo participei disso. Aonde você está, sem parar. Não podia movimentar, não. Vinha um negócio pelo alto-falante falando. Para todo mundo. Não é fácil. Agora, o ideal seria era assim. Não, 1 hora de reflexão para todo mundo. Uma coisa terrível. Tem que ser, todo mundo vai ponderar o que está fazendo. Se eu tivesse 1 hora de reflexão, ia diminuir um pouco os erros da pessoa, né? Porque ela pode ponderar a cada 23 horas, ela tem 1 hora para pensar o que ela fez nas últimas 23 horas. E o que ela vai fazer nas próximas 23. Isso aí poderia melhorar. Se a gente for pensar, o carioca, por exemplo, vai pensar, não, quanto tempo eu posso dormir? Quanto tempo eu posso ir à praia? Quer dizer, não vai resolver nada ainda, mas já é o início, né? Começa a pensar. Quantas horas de sono, quantas horas de praia, quantas horas de samba? É isso? Samba, praia, sono. Tá certo? É um trinômio. Realidade total, né, como carioca. Foi feita uma pesquisa, agora não sei se está direito a fonte, mas mostrando que o carioca, em número de horas, trabalhava mais do que até o paulista. Né? Então tem um mito, tem um mito aí da praia e do sol e do samba, hein? Na década de 70, eu vi um estudo de opinião pública e sociológico em que um paulistano valia 4 cariocas e 10 salvadorenses. Salvadorenses quer dizer baianos, lá de Salvador, da Bahia. Então era 1, 4 e 10. Agora, aonde que é que isso interessava? Na indústria, por causa dos operários. Entende? O funcionário. Como funcionário, era isso. Entende? Tinha lugar, por exemplo, que tinha boa cotação. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tinha gente boa. Entende? Perante a situação. Agora, 1 paulista, 4 cariocas e 10 baianos. A situação era essa. Agora, isso não podia falar. Eles quiseram até publicar essas coisas. Eu vi isso em São Paulo. Agora, as empresas, principalmente as indústrias, sabiam disso. Então, eles sabiam, não, você nasceu aonde? Você viveu quanto tempo em Salvador? Pronto. Ali já descartava a pessoa, não dava. Entende? Porque sabe que a produção é de 10%. Entendeu? Hein? Pois é. Pois é.
Agora, isso era uma coisa terrível, né? Do ponto de vista assim, de segregação da história toda. Mas isso existiu. Eles fizeram estudo. E outra coisa, tinha a sua razão. Uma das outras coisas que eu vi, qualquer indústria, qualquer negócio que você fosse fazer no Rio Grande do Sul, quem fosse liderar tinha que ser um gaúcho. Jamais colocar uma pessoa de outro estado, porque senão não funcionava. Porque lá eles são muito, entende? Regionalistas, né? Para não falar que é chauvinista, gauchista, ou gaúchão, ou farroupilha. Isso é um fato. Várias indústrias chegaram lá e quebraram a cara, porque vinham os caras, colocavam o cara da Alemanha, ou colocavam um paulista, dá tudo na cabeça. Não articula. Então, cada lugar, cada roca com seu uso, seu fuso, seu costume, etc. A gente tem que fazer e dançar conforme a música. Em Roma, seja romano. Tá certo? É a vida. A vida é assim. É o processo de uso e costume, não tem jeito. Eu cheguei para cá e virei iguaçuense na primeira semana. Já falo 17 com 3, certo? Tá entendendo? Faz parte do serviço. Você sabe que na primeira semana que eu vim aqui, eu comecei a falar isso, que eu já conhecia, né, o negócio. Então eu comecei a falar isso, todos começavam a rir, né? Não, você já está bem dentro, bem dentro. É necessário, né? A gente tem que defender as coisas do ambiente que nós aparecemos. Não tem jeito. Mas, gente, Mirmídone, então vocês estão entendendo como é que é, né? Pode falar, Luiz. Professor, na página 33, na última linha de fatologia, por que você escreve aqui a desobediência civil e a objeção de consciência? Porque a desobediência civil é que acaba com a Mirmídone. E a objeção de consciência também. Hoje em dia, a desobediência civil está mais assim, espraiada, né? Existe mais. Agora, a objeção de consciência também tem. O próprio Israel, por exemplo, lá os oficiais israelitas mostraram objeção de consciência para não matar os palestinos. Agora, a desobediência civil também tem muito disso. Agora, o povo, às vezes, quer julgar a pessoa como sendo ela uma traidora, desertora, etc. Tal, mas isso não pega. Hoje, se falar em desobediência civil e objeção de consciência, já é um max, já é um plus, já é uma grande coisa na humanidade hoje falar nisso, eu acho. Que é o processo, o caminho para a paz, a satiragaia, a não violência, tudo está aqui dentro. Agora, por exemplo, até que ponto você vai falar agora para defender os judeus? Até que ponto os judeus não reagiram devido ao processo da não violência? Essa não cola. Sendo que estão vendo que está todo mundo morrendo. Os próprios companheiros deles, compatriotas, estavam ajudando a matar os outros, eles sabendo de tudo aquilo lá no meio, ninguém vai fazer nada. Essa não cola. Tentaram falar essas coisas todas. Entendeu? Isso não dá. Dentro daquele contexto que havia, não tinha jeito. Hein? Não dá mais. Eu sei, isso tudo tem. O campo de concentração cria isso em pouco tempo. Mas não é assim. O povo que está ali devia. Quem errou mais foram aqueles que ajudaram os nazistas. Não foram aqueles que foram vítimas. Quem errou mais foi quem ajudou os nazistas. Por quê? No meio deles tinha gente com sangue judeu. Como é que é isso? É tanto que esses que escreveram sobre esse aspecto, do ponto de vista dessa condição, os judeus não gostam dos livros que esse povo escreveu. Você falou daquele filme, você comentou aquele filme A Espiã, que mostra que tem aquela moça, né, e tal, e que tinha o cara que conseguia fazer com que eles passassem disfarçados e tal, que acabava ficando com dinheiro, né? Ele estava ligado com o pessoal da polícia nazista. Mostra bem essa questão dos colaboracionistas. Lá, aquele Nicholas, lá no livro dele, ele mostra tudo como é que era o processo da transação, o contrabando das coisas, dinheiro, cigarro, bebida, como é que era, e o problema de libertar as pessoas. Ele mostrou isso tudo lá.
E outra coisa, eles faziam isso também com troca de armas, para fazer revolta. Mas eram muito poucos. Tem livro aí que... Eu vi reportagem em jornal sobre livros aí, de um livro que diz que entre os oficiais nazistas havia muita gente com sangue judeu misturado, sim, bastante. Sim. E eles agora, esconderam. O problema é que às vezes era só meio. Geralmente era meio. Mas... Eles então deixavam a coisa. É igualzinho esse negócio, por exemplo, muitos judeus não foram mortos que eram casados com mulheres arianas. Isso aí controlava a situação. Para alguns casos, não todos. Agora, se a mulher se separava, pronto. Eles matavam o judeu, mandavam para os campos de concentração. Outra coisa, esse livro do Edgar Morin aí, que acho que é o mundo moderno, a questão judaica, que você andou, acho que está lendo até hoje, não sei. Mas ele faz um balanço bom aí sobre essa questão judaica. Vale a pena ver. Ele mostra a realidade dos judeus e o processo de Israel atualmente, essa guerra entre Israel e Palestina. Vale a pena, e o homem é um judeu. Eu já li o livro, eu notei tudo, levei para lá. Hoje que eu estou lendo aqui, esse aqui é a linguagem do terceiro Reich que me arranjaram aí. Do Klepper. Mas toda essa importância grande que está havendo na tertúlia em relação à questão nazista e judaica, isso aí é lógico, isso aí tem uma finalidade aqui sua de alguma coisa aí por fora. Será a situação, para o povo não ficar tão jejuno, tão boboca, tão ignorante dessa realidade. Nós temos que saber quem é a raça humana. Essa é a raça humana. A raça humana não é só de anjos, é de nazistas também, é de Hugo Chávez também, é de Fidel Castro também, é de ditador também. A gente tem que saber disso. É de Bush também. É de Dick Cheney também. Esses ditadores bravos também na questão marxista, né? Stalin, Mao Zedong. Fizeram muito, mas agora o que nós temos que ver mais é o processo da Gestapo. Que esses aí é que... Agora não foi fácil. O que eles fizeram é só a pessoa tem que estudar isso e ver com detalhes. Porque é uma condição inacreditável. É difícil da gente entender isso tudo. Eu acho que você... Para mim, na história, o processo mais difícil que tem para se entender é o processo nazista. Nós damos mais valor a isso porque eles têm uma eficiência maior para fazer tudo o processo. Eles estudaram tudo, eles passaram o pente fino, pentearam tudo com pente fino. Milhões de pessoas. Como é que é possível isso? Em pleno século XX. Outra coisa, a nação das mais evoluídas que havia, mais progressista que havia na Terra, com o povo mais educado, você está entendendo? Com maior formação cultural. Alemanha, como é que é possível? Um autor aí que falou o seguinte, que a Alemanha, que gerou o maior número de pensadores aí, né? No século XX, ao mesmo tempo gerou o nazismo. Você sabe muito bem que são os alemães que praticamente dominam a filosofia dos últimos séculos. São eles. E agora, pelo outro lado, são os judeus que dominam o prêmio Nobel. A maioria é judeu. Então aí, é esse povo que estava ali. Agora, se você for pensar, vamos supor que você seja extraterrestre, você chega de fora, você não vai combater apenas só os nazistas, vai combater também os judeus. Os dois têm culpa dessa situação toda. É lógico que os judeus foram vítimas, mas também tem culpa. É o tal negócio do algoz e da vítima, aquela situação. A gente tem que ver isso com isenção. Essa questão que, por exemplo, na Alemanha houve uma polaridade muito grande. Isso é um paradoxo, né? Na verdade, não é uma contradição. Isso houve uma explicação, deve ter uma explicação. Agora, é incrível como é que principalmente nesses 12 anos, eles fizeram tanta coisa
a produção, por exemplo, colocar tudo quanto era judeu, todo mundo que eles colocavam em campo de concentração virou operário para fazer bomba para eles, para os nazistas. Eles utilizaram tudo que pôde. A pessoa, então, entrava num campo, começava a trabalhar com aquilo, eu já sabia, em 4 meses, todo mundo ali ia morrer. Eles já sabiam, estava lá no meio. Estava lá. Os judeus que estavam lá dentro sabiam que em 4 meses ele ia morrer. Ninguém fez nada. Como é que é isso? É isso que a Hannah Arendt também não entendeu, né? Dessa situação toda, e chegou a falar nisso. Se esse Miklos, lá no livro dele, ele explica isso tudo. Não, daqui 4 meses, vamos ver se eu passo esses 4 meses. Daqui 4 meses, a minha sentença é 4 meses. E outra coisa, esses 4 meses é por causa que às vezes a pessoa esgotava, porque não tinha boa comida, não tinha nada, trabalhava demais, aquele negócio todo, o corpo ia embora. Se a pessoa ficou inútil, o jeito era levar para cremação. Uma loucura total. Mas a questão aí se repete na questão judaica e palestina. Dos dois lados, eles têm um fundamento religioso. Mas agora é o que o Moran falou. Primeiro o judeu era vítima dos nazistas. Eles agora são os perseguidores do palestino. Quer dizer, os palestinos entraram no lugar deles. E eles entraram no lugar dos nazistas. Israel está fazendo isso. Que você sabe que o Torá é o Velho Testamento. E é bem Torá. Belicista, o Torá. A Torá. E também esses do muçulmanos aí, que o Corão também tem um fundo belicista, no próprio livro deles. Tudo é belicista. Agora, veja, há o problema aí do princípio italiano. Valdo, você comentou ainda há pouco que o nazismo, nessa condição toda, o Holocausto, seria a pior manifestação, vamos dizer assim, até do belicismo, dentro de outras coisas, né? Não, de tudo que eu vi na história humana, que eu já estudo desde menino, que a minha mãe trazia o tesouro da juventude para estudar a história, que é uma das coisas melhores que tem para menino estudar a história, né? Porque a história é história. Agora, então, o que se passa? A pior coisa que eu já vi que já aconteceu na história humana foi o nazismo. Tá. Muito embora a gente sabe que o Stalin matou muita gente. É isso que eu ia perguntar. Que o Mao Tse Tung matou muita gente, mas não interessa. O processo nazista é um problema de inteligência. Inteligência diabólica, terrível. Está entendendo? Não tem nada que possa comparar. Nem Mao Tse Tung que matou mais gente, ou o Stalin que matou mais gente, não interessa. Interessa é o que eles fizeram. E outra coisa, tudo gente de mais elite. Você tem que saber o seguinte, a Alemanha tinha um nível cultural superior ao processo da Rússia e superior ao processo da China, não dá nem para comparar. E foi lá justamente que aconteceu isso. Então é um perigo. Esse negócio só de ser intelectual não quer dizer que a pessoa seja santa. Intelectualidade não dá asas. Presta atenção. Por isso que a gente precisa de fazer o código pessoal de cosmoética. Porque a pessoa não cria asa só com intelectualidade. Não dá. Não dá certo. Você adiantou realmente a minha pergunta. Era justamente isso. Se a gente considerasse só o critério quantitativo, não, isso é bobagem. Você teria não é por aí. A Rússia Olha e a China. A qualificação do inferno. O maior inferno que foi criado foi esse da Gestapo, da SS. Nazista. 12 anos, gente. 12 anos só. Só. Acabou com tudo isso. Uma loucura. Eles falavam, por exemplo, por 6 milhões de pessoas que morreram. A maioria disso eram judeus lá. Mas para mim foi muito mais do que isso. Lá o Stalin matou mais gente. Lá foi mais de 10 milhões. Tem gente que acha que foi 12 milhões. Fala até de 20 milhões. Eles falam que até mais do que isso. Ele não sabe. Agora veja, lá era muita gente que era russo. Tudo compatriota. Isso é a Rússia. Mao Tse Tung matou muita gente, tudo compatriota. Tudo deles, tudo de casa. Mas então. Na questão anterior, saindo um pouco do nazismo, no que a Rosa falou, e eu queria entender melhor o que o senhor falou da questão de mudar de bloco. Como que a gente pode ajudar uma pessoa
que tem essas características mudar de bloco. A gente vai até um certo ponto mostrando a ela os elementos capazes de demovê-la. Então você informa, procurando ver se ela entende. Se ela continua, melhor deixar para lá. Agora, não fique na frente dela, cai fora. Às vezes o ideal na vida é isso, porque senão você se acumplicia. Você ficar lá e ela não querer fazer a renovação daquilo que ela precisa, se você ficar, você é cúmplice. Isso é errado. Então, muita coisa na vida a gente tem que ir deixando. Não tem outro jeito. Se a pessoa não quer renovar. Eu fiz isso na minha vida. O movimento espírita foi isso, por exemplo. Entendeu? Então, isso é que eu chamo da max-dissidência. Eu sou um max-dissidente. Agora, uma coisa terrível é a hora que a gente pensa, por exemplo, esse Heidegger, que é o alemão, que era considerado o maior filósofo daquela atualidade, daquela época. Ele arranjou uma mini dissidência, ele saiu da filosofia, que era um ponto alto dele, e foi para baixo, para o nazismo. Isso é uma mini dissidência. Ele não fez max-dissidência. Ele fez uma mini dissidência. Você está entendendo o que eu quero dizer? Isso é terrível. Você tem que sair de uma coisa e ir para outra num nível mais elevado, superior, abrangente, cosmovisiológico. E não você ir para um abismo, para um buraco. Entende? Então lá, do sábio você virar uma topeira? Não dá. Agora, é justamente outra coisa. Ele foi, e o orgulho dele, alemão, com a situação toda dele, não voltou atrás, segurou a barra até morrer. Mas no caso dele, ele não largou a filosofia, ele continuou. No caso dele, ele não largou a filosofia, ele continuou. Então não foi um caso de uma dissidência, era uma... Mas o que adiantou ele falar depois disso se ele era nazista? Cadê a filosofia dele? Acabou, sumiu, não tinha mais razão. Um cara que é nazista, eu não quero saber da filosofia dele, porque eu já conheço bem, bom, isso não me interessa. Baratosfera, eu já estou por aqui. São milênios que nós conhecemos como é que é a baratosfera. Agora o Heidegger foi um mini dissidente burro, mais um. Talvez foi o maior burro dessa história toda. Esse povo, tudo aí que eu tenho estudado, ele é uma característica mesmo terrível. Eu nunca vi o Heidegger fora do corpo. Eu tentei ver uma época. Ou desisti. Para mim, ele pode ser até que eu tenha ressomado. Mas já não sabe. Eu não vi. Ninguém nunca me falou nada. Eu estava muito interessado em certas coisas dele, depois que eu via os processos do reurbanizador na Alemanha. Entende? Por exemplo, uma das coisas que eu vi, aquela pessoa que cuidava do reurbanizador, ela passou pelos processos nazistas. Está entendendo? Mas eu não sei, era uma velhinha, cabelo branquinho, bonita, alemã, ela que cuidava, para mim era tia dele. Agora, o que é que se passa? Ela passou por isso. Eu fiz o cálculo na época, os processos todos, ela teve na guerra com o negócio todo. Agora, aquilo era perto da fronteira com a Suíça. Eu não sei o que aconteceu com esse povo. Aquela casa do Hitler, ali no sul da Alemanha também, onde ele tinha... Sim, mas agora o problema... Não sei se é perto, sim. O reurbanizador, aonde eu encontrei lá a situação dele, era perto da fronteira com a Suíça, a Alemanha com a Suíça. Eu não sei de nada. Eu sei que era bem alemã. Não, para mim era alemã mesmo. O Zéfiro teve alguma, no início do Heidegger, teve alguma influência no Heidegger? No início, conheceu o Heidegger? O Zéfiro conheceu o Heidegger no início dele? Eu não sei. Essas coisas eu não sei. Isso aí eu preciso perguntar para ele. Agora, o caso todo que eu sei é o seguinte, é que eu tentei ver depois da morte dele, para mim ver o que é que tinha dado, como é que era. Sabe por quê? Você sabe por que é a minha curiosidade? Eu queria ver as companhias dele, do Heidegger. Não, sabe por quê? Porque eu fiquei assim, eu até comentei com a Dulce, eu fiquei impressionada, porque eu nunca tinha lido nada dele.
Mas assim, depois para fazer esse trabalho, né, da ontologia... Você nunca tinha ouvido falar em Heidegger? Não, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido nada. Então, para fazer esse trabalho da ontologia que eu estou fazendo, eu comecei a ler. Então, assim, ele mudou a ordem da filosofia. Ele foi, assim, um inovador, com existencialismo, o valor da vida, não sei o quê. Eu falei assim, isso tem dedo do Zéfiro, eu pensei. Eu sempre procurei estudar o seguinte, que tinha uma coisa que eu não compreendia. O meu ponto, a minha pergunta, a minha questão que eu queria responder é o seguinte: será que ele estava gaga? Mas não é, ele não estava. Ele estava consciente. Ele era novo ainda. Todo mundo teve contato com ele, viu? O Karl Jasper e principalmente a Hannah Arendt. Eles viram as coisas tudo de perto. O homem não perdeu a lucidez, não, ele estava lúcido. E o negócio dele, a relação dele com a Hannah Arendt continuou. A mulher dele, o Fritz, estava lá firme. Quer dizer, o homem era consciente. Então você veja, filosofia só por filosofar é aquilo que eu falo. Filosofia é uma linha de conhecimento com a qual, e tal e qual, você vive tal e qual. Com ela ou sem ela, você vive do jeito que você é. Não, realmente é uma enrolação esse negócio de ser, de ente, de não sei o quê. Agora, uma matemática, você tem autoridade moral para falar isso. É uma enrolação. Mas, de qualquer maneira, ele inovou, assim. A matemática... Olha, não adianta você falar que ela está por cima de você. Olha lá. O nível dela está por cima. Não adianta. Já estão falando que não enrola tertúlia, mas intriga da oposição. Eu estou aqui embaixo, ó. Estou na sarjeta. Você já está numa posição um pouquinho melhor. Agora ela está por cima de nós. Não, a filosofia é aquela com a qual, sem a qual, tudo permanece igual. Mas e não é. É tudo complicado, mas tudo bem. É e não é. Não, mas agora o problema é o seguinte, a gente tem que questionar. A melhor coisa da filosofia é o questionamento. Você tem que questionar tudo, até sua sombra. E isso é que é o bom, na verdade. Agora ela é a eminência parda da ciência. O povo se esquece que quem tem raiz filosófica e está na conscienciologia são outros 500. Agora o seguinte, do Heidegger, eu ia perguntar o seguinte... a ficha dele, porque ele tem uma responsabilidade maior, porque ele é intelectual, é pensador, e como que fica a ficha dele nesse... Pois é, isso que eu tenho. Ele tem atenuantes. Tem minhas curiosidades para saber o que é. Quer dizer, não dá para responder exatamente. Mas... Você não tem, sabe ver, né? Mas num caso igual o dele, existe algum atenuante ou é mais agravante, sei lá? Nas questões do Heidegger eu já procurei tudo. Até o momento eu não achei nada para ser atenuante na vida dele. Acho que é mais agravante. Não foi só eu. Esses autores todos que conviveram com ele depois da guerra também falaram a mesma coisa. Uma das cabeças dessa história é esse Karl Jasper. Vocês andaram estudando as coisas do Jasper na psicologia, não se dá? Porque ele fez toda a parte das patologias, né, mentais, ele que... Psiquiatria. Esse era uma cabeça fenomenológica. Uma senhora cabeça. Psiquiatra. Eu sempre achei. O Valdo, ele não entrou num antepassado de si mesmo? Quer dizer, você tem alguma outra... Quem foi ele antes? Antepassado diretamente da baratosfera. Estão aperfeiçoando a baratosfera. Baratrosfera Man. Mas, gente, aqui uma pergunta. Você poderia expandir a historiologia apresentada que você usou para explicar o processo árabe-judeu e comentar o nosso processo aqui na América Latina da redentora do Brasil, da ditadura militar na Argentina e Chile, do caso Fidel Castro e do Chaves? Afinal, qual a raiz do nosso processo mirmidoni? A raiz nossa é colonialismo americano, estadunidense. Nós somos uma colônia. Então, muito submisso ao processo de vida do capitalismo selvagem. Dinaro. O processo é esse. Por isso que tem essas coisas todas aqui. Agora, por exemplo, na hora que a gente quer ficar livre dos americanos, eles criam umas bobagens aí que a gente precisa ir atrás dos americanos. Isso tudo aconteceu. O próprio JK fizeram muita bobagem com ele, porque
arranjaram uma fotografia para dizer que eu estava pedindo a bênção lá do Foster Dulles, e não tinha nada disso. Ele tentou se livrar dessa história toda. Agora, hoje, ainda tem uma boa ascendência colonial dos Estados Unidos em cima da gente aqui embaixo. Agora, esse nosso amigo lá, o Obama, vamos ver se ele olha as coisas aqui para baixo. Esse caso, por exemplo, de fazer, aí vem aquela história. Qual o seu posicionamento lógico? Vale a pena os americanos entrar na Colômbia e fazer essas bases? Você acha que isso é bom? É lógico, eu assino embaixo. Isso é hora de fazer isso sim, pois os russos não estão vendendo, dá um monte de coisa lá para o Chaves. Como é que fica? Precisa de ter proteção aqui embaixo. E o americano tem mais poder. Equilíbrio de forças. Né? Eles têm mais arma do que todo mundo atualmente na Terra. Então, é uma boa. Vamos pensar nisso. Agora, posso aproveitar então em cima disso? Valdo, como a gente ter discernimento para poder fazer essas avaliações? Que aparentemente poderia ser totalmente contrário. O negócio é o seguinte, ler, depois reler, depois treler, depois reler, depois ler. Isso é um ciclo. Ad infinito. Jornais de ontem e hoje divulgaram que em aproximadamente 2 a 3 anos o Irã deve desenvolver uma bomba atômica e seu presidente disse em discurso ontem que é obrigação religiosa dos islãs destruir Israel. Não está difícil prever o desfecho dessa situação. O professor não concorda? Sim, mas veja, o nosso amigo já falou que há uma aniquilação mútua. Eles estão preparando a aniquilação mútua. A gente está vendo o negócio crescer. O Moran está lá no livro dele. Eu li aqui para vocês, não li? Aniquilação mútua. A expressão é essa. Aniquilação mútua. Binômio, aniquilação com mutualidade. Quer dizer, de um lado e do outro. Quer dizer, é um processo, então, de muita integração. Eles estão muito presos na interprisão grupo kármica, vão se destruir juntos. É aquele casal que suicida. O processo aí é justamente isso, é uma coisa terrível. O senhor abordou a questão da teimosia na bipolaridade e depressão maníaca. Isso significaria que o assédio tomou conta, ou nesses casos não há heteroassédio, e o processo individual de autoassédio perene, ou enquanto dure essa teimosia? Não, o processo é autoassédio e ele é perene enquanto dure a teimosia. Muita gente, por exemplo, tem a bipolaridade e não vai ao psiquiatra, não toma remédio, não quer saber disso e fica naqueles altos e baixos. Uma hora está com depressão, outra hora está com excitação, e a coisa vai. Tem muita gente ainda assim. Uma pessoa que é trancada mentalmente de forma a repetir as mesmas ideias, seria um tipo de mirmídone pessoal, pois não muda e é escrava de si mesmo? Até um certo ponto, sim. O processo é que isso aí é um problema psiquiátrico mesmo, que é o chamado monoideísmo, a ideia fixa. Isso aí é uma das características da pessoa que é psicótica. Inauguramos há mais ou menos 2 meses uma clínica comunidade terapêutica para tratamento de dependência química aqui em Curitiba. E há 2 semanas iniciamos dentro do programa terapêutico um trabalho mais incisivo com a conscienciologia. Há 2 dias estamos tendo um arrastão extrafísico. Isso tem relação com a sua sugestão de hastear uma bandeira da paz? Qual a sua orientação? Olha, vocês estão fazendo uma coisa que é um bastião no meio do campo de batalha. Curitiba não é fácil em matéria de processo aí que vocês estão trabalhando. É muito problema de dependência bioquímica. Então a primeira coisa é o seguinte: exteriorize energia antes, durante e depois do trabalho de vocês. Durante a temporada, exteriorize mais energia do que você está habituado. É a melhor coisa que você vai fazer. Eu estou pensando, desde que o nosso amigo mandou para cá a notícia, a gente entrou aí com vocês. Fica firme. Isso é um bastião. Olha o que é bastião na guerra. É aquilo que sustenta. Tem que segurar a fortaleza da história. Vamos segurar. É mais do que bastão. É o bastião. Na tertúlia de ontem, o senhor exteriorizou energia para um tertuliano, teletertuliano. Senti as energias direcionadas em meu umbilico chakra.
Posteriormente, o senhor mencionou que havia direcionado a um umbigo chakra. Nem sempre estou sensível às parapercepções. De que forma posso melhorar mais? Seria praticando o EV o dia todo ou em determinado período do dia? Pratique o EV 20 vezes por dia. Você vai melhorar isso em 2 meses. Quer dizer, ele sentiu na hora que eu mandei energia, ele sentiu. Você sabe, na hora que você manda energia aqui, pega todo mundo. Né? Aquele que tem sensibilidade, chega lá. A energia é uma coisa. Gostaria de saber sua opinião sobre a camada pré-sal. Será que essa condição favorece a mudança de patamar evolutivo, ou seja, da condição de país em desenvolvimento para um país desenvolvido? Pode ser participação do serenão nesse feito? Tudo é possível. Já teve gente que me fez essa pergunta antes. Logo começaram a falar aí que seria a redenção econômico-financeira, a independência econômico-financeira do Brasil. Pode ser. Meu parapsiquismo ainda é pouco desenvolvido, mas muitas vezes o próprio discernimento me leva a considerar algumas observações de minha duplista. Outras vezes desconfio e contraponho abertamente as interpretações parapsíquicas dela. Em matéria de bioenergia e parapsiquismo, ela é o cabeça da dupla. Qual deve ser a minha postura quando minha leitura dos acontecimentos for diferente das percepções dela? Devo esperar com abertismo um maior clareamento das coisas ou acatar cautelosamente as orientações do cabeça da dupla? Olha, você deve ponderar as coisas e pensar e ver o que é. Agora, existe um princípio da cosmoética muito bom para isso. Na dúvida, se abstenha. Se você está em dúvida sobre aquilo, cai fora. Não usa aquilo, não usa, não aplique, não vá. Pare por ali, estuda ajuda. Não é isso? Então, na hora que você estiver em dúvida sobre as observações dela, anule aquele processo, posponha, quer dizer, ponha para frente, não vai usar aquilo na hora. Ahmadinejad, no Irã, acaba de reafirmar que o Holocausto foi uma montagem, com o fim de implementar o projeto sionista. Pode comentar? Quer dizer, esse cara, ele usa essas coisas todas de propósito. Ele está usando as mesmas técnicas do Goebbels, dos nazistas, para fazer as coisas. Então ele insiste numa coisa que todo mundo sabe que aquilo está errado. Mas com isso ele chateia, explica a situação ali, né? Fica criando problema para o povo. Ele faz isso tudo de propósito. Ele sabe, ele está cansado de saber que isso existiu. Mas é preciso dar o conta. Igual ele tem um monte. Ele está seguindo uma turma aí que sempre foi a favor do protocolo do Sião, aquele negócio todo. É gente antissemita. Agora veja, o Ahmadinejad. Eles estão com a ideia fixa de eliminar o Israel do mapa. Agora veja, Israel tem a bomba. Por isso que eles estão querendo essa bomba de todo jeito. Agora veja, será que é aí que vai aparecer o aniquilamento mútuo? Agora, nós estamos falando isso aqui com uma tranquilidade enorme. Possivelmente vai ser isso. Agora, para mim, a primeira coisa que vai acontecer vai ser uma bomba suja. Alguém vai soltar de algum lado. Pode ser que não seja Israel. Pode ser que seja mesmo algum árabe. Saiu na imprensa também que Israel tem planos de bombardear todas essas atividades, parte nuclear lá do Irã. Agora, a melhor coisa dessa semana não é nada disso que nós falamos aqui, não. Do ponto de vista político internacional, a melhor coisa é que o Obama cortou o negócio dos antimísseis. Aquilo é a melhor coisa na Europa. Ele já devia ter feito isso há muito tempo. Os americanos custam a cair. Aquele negócio custa mudar de bloco por causa dos processos dos judeus lá do Pentágono. Isso aí é um problema. Mas isso foi a melhor coisa que aconteceu nessas últimas temporadas agora. Quando acontece acidente com os nossos animais domésticos que acabam dessomando, é um fato natural da vida ou pode estar relacionado com a energia da nossa casa? Nos últimos tempos, os animais só tendem a somar devido a acidente. Pode falar a respeito? Escuta. Quando o animal dessoma por acidente, isso até é bom, principalmente se ele é de idade avançada. A primeira coisa que você tinha que me falar, os seus animais estão com qual idade? Eles já estão começando a ficar gaga? Aí tem acidente, não tem jeito.
Por exemplo, a semana passada, lá em casa, que tem tanta energia, a gente foi ver a mais antiga que tem lá, que é uma gatinha, que tem 8 anos, só que a gente sabe que ela tem 8 anos. Ela está muito depauperada lá da história, debilitada com uma opção de coisas. Tudo indica que ela caiu de algum lugar. A gente tem até evitado que ela suba nas coisas. E o que fez? Deslocou a mandíbula. Nós tivemos que levar lá e fomos ver se não era uma fratura, mas era só deslocamento. Ela está felicíssima, está ótima. Agora eu mesmo, de vez em quando, pego, quando ela começa a andar demais, para no lugar, eu pego, põe ela lá dentro, para ela não estar andando muito, porque eu tenho medo que ela vai ter um acidente. Então, veja, com a idade dela, o que vai acontecer com ela pode ser isso, não há dúvida. De modo que acidente com animal doméstico não é só por causa da energia da casa, não. A idade, os processos todos que tem. Você sabe, por exemplo, um gato. Ele, de vez em quando, quase todo dia, ele tem aquele horário da corredeira. Ele tem que correr, que tem que gastar energia. Quando o gatinho ou a gatinha fica com uma certa idade, ela não corre mais assim. Pode olhar que já não anda mais na esteira aeróbica, nada. Não existe mais aquilo. Você está entendendo? Não, você sabe que tem uns bichinhos aí que usam esteira aeróbica dentro da jaula, né? Aquele que vai andando. Tem coelho assim, tem aquele ratinho, né? Então, a opção desse tem esteira aeróbica. Dizem que a esteira aeróbica foi inspirada pelos os ratinhos, ou hamster. Tudo indica. Pode ser, quer não. É possível, né? Mas olha, quem é que quer falar mais sobre o mirmídome? Vocês nunca, alguns aí de vocês já tinham ouvido falar nisso, ou não tinham ouvido falar em mirmídome? Tem alguém? É? Tinha gente que nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, então já valeu. Vocês já estão começando, vocês nunca mais vão esquecer, porque essa palavra é tão diferente. Hein? Traba falava, Oscar Traba falava essas... O Traba falava em minha vida. Assim, Traba, meu amigo aí, grande Traba. Mas olha, o que você queria falar? Só teve a chance de verificar se houve amparo de função, um tipo de amparo de função lá do pessoal do Churchill, do Roosevelt, se é que era possível isso? Olha, que deveria ser complicado a situação. Tudo indica que tiveram sim, mas todos os dois também não eram flor que se cheirasse, não. Nem Churchill, nem Roosevelt, tá certo? Mas agora tudo indica que eles tiveram sim. E outros junto com eles, principalmente o segundo escalão, teve muita assistência na Segunda Guerra. Porque a reação que eles fizeram, aquilo que eles chamavam do esforço de guerra, foi uma coisa impressionante com os americanos. Quer dizer, eles quiseram rivalizar com os alemães, porque os alemães, lá com o processo deles, eles escravizaram o povo para fazer o esforço de guerra. Os americanos não escravizaram, não. Eles fizeram na base da conversa. Quer dizer, isso foi muita inspiração. Foi muito trabalho que eles fizeram, esforço de guerra. Porque não é fácil. Se você for analisar a Segunda Guerra, coitado dos americanos, o que eles fizeram, foi um senhor tour de força. Não foi fácil aquilo. E outra coisa, eles já entraram perdendo, porque foram os japoneses que chegaram lá e acabaram com a frota aérea americana, praticamente, né, em Honolulu, lá perto. O negócio não foi fácil, lá perto. Uma relação possível, alguma coisa que já foi vista, da Finlândia com essa época da Segunda Guerra Mundial, agora no futuro? Como é que é? Quem? Existe alguma relação de grupos de karmologia entre a Segunda Guerra, o que houve na Segunda Guerra, e ressomas naquela região da Finlândia? Eles têm a ressoma ali que eu vejo mais atualmente, é processo extraterrestre. A área lá da Finlândia tem muita gente desse povo. É gente nova que está aí e tal. É coisa que eles estão fazendo assistência. Agora, lá tem muita chance. Vamos ver como é que fica esse país com o tempo. Né? Você sabe que uma das melhores didáticas que tem na Terra é a deles, né? Atualmente, processo de cultura, formação cultural, tal, educação.
Vamos ver o que dá. Agora, lá é pouca gente. Falar de país, a gente tem que sempre ver a explosão demográfica. Aqueles que têm muita gente e aqueles que têm pouco. O Brasil, por exemplo, está entre aqueles que têm muita gente. Então, por exemplo, não dá para estar comparando Cuba com o Brasil em certas coisas, não dá. Então, na hora que começa a comparar, que lá ficou ótimo, conseguiram fazer uma opção de coisa. Aqui tem muito mais gente, o trabalho é muito maior, não é assim. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração o problema do índice demográfico do país. Entende? Agora, esses países menores, muita coisa pode ser feita. Por exemplo, um negócio brabo aí que eu vejo foi o seguinte: quando houve essa crise econômica aí há um ano, a Islândia foi para o buraco na hora. No entanto, muito pouca gente. Por que é que foi? Mas lá tem um processo, né, geográfico, né, a geopolítica, o ambiente que tem, não é fácil. Né? Escuta, eu estou vendo que a Nara está aqui. Você viu esse negócio dos parceiros do Salão do Livro recebem moção de aplauso? Você não foi notificada de nada disso, não, né? E aquele negócio também da Câmara dos Vereadores que falaram sobre o Salão do Livro também, você não ficou sabendo nada disso, né? Não. Hoje... Quando eu encontrar com o Bobato, eu vou falar com ele. Ô, Bobato, como é que é? Mas, Valdo, o Bobato, quando a gente fez, quando eles fizeram o primeiro, que eles não deram número, lembra? A Feira do Livro, que foi a segunda edição depois da nossa, a gente conversou, encaminhou um documento formalmente, falando para eles sobre isso, e eles disseram que estava em desuso a questão do número. Depois começaram a chamar o segundo salão do livro, né? Então, assim, o Bonato, ele recebeu o documento, o relatório, eu e o Hernandes, né, Hernandes? Levamos lá, ele, a pessoa dentro da Fundação Cultural tem toda a consciência disso e ele não faz menção, não quer falar, não vai falar. Então, que a gente... Mas é um processo político deles para puxar a brasa. Isso, eles querem negar a existência de uma edição da feira que foi a gente que fez. Isso é claro. Hoje eu e o Cláudio conversamos de manhã e o Cláudio vai fazer um blog com todo o registro histórico da primeira Feira do Livro. A gente vai pegar um cadastro, vai encaminhar isso para toda. A história disso seria bom fixar essa história. Porque a gente já fez isso. O seguinte, eu não estou com cotoveloma com isso ou qualquer coisa, não é nada disso. Sim, a gente sabe. Mas o que eu vejo é o seguinte: tem certas coisas que precisavam de ser visto, porque isso é uma coisa antipática. É um despropósito, né? A turma sabe, né? É um negócio um pouco antipático. Sabe. Quando eu encontrar com o Bobato, eu vou explicar isso para ele. Você viu que isso aí não é simpático para vocês. Do ponto de vista político, não há boa julgada. Estava lá o Bonato, o Bobato, o Samek e mais a coordenadora lá da... Agora aí o Samek nem apareceu lá, não. Ele pediu alguém que representou ele agora lá na Câmara, dessa moção que houve aí. Então, nós vamos fazer esse blog, Valdo, com todo o registro da Feira do Livro, e vamos encaminhar isso para um cadastro. Enfim, é a única maneira, porque se depender deles, eles não vão, de fato, é uma sabotagem consciente, como diz o Everton. Eles estão noutra, né? Não, realmente. É engraçado. Agora, nós não podemos ser mirmídone numa condição dessa. Você está entendendo? O processo aí é também de mirmídone. Tem que falar. Na primeira, quando eles... Com a boca do trombone. Quando eles fizeram a segunda edição da feira, e colocaram somente Feira do Livro, nós fizemos uma correspondência, um documento, encaminhamos para eles, eles mandaram uma carta em resposta, dizendo que, do hora em diante, eles não iam mais utilizar o número porque estava em desuso. Aí, logo em seguida, eles mudaram o nome para Salão do Livro e começaram a usar os números. Enfim, conversa. É duro. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 42 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online, 16 votos online. Teremos o recado do Amin, a complementária, e o Fábio pela OIC. 6 verbetes para a eleição de hoje. Beatice, behaviorismo, hipocrisia política, miudeza, objeto ritual, testemunho. O Amin e o Fábio.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Nós queremos lembrar do próximo acoplamentário, vai ser nos dias 16, 17 e 18 de outubro. O tema vai ser interassistenciologia e os EPICONs vão ser os professores Leonardo Firmato e Félix Wong. Lembrando que o acoplamentário tem vagas limitadas, nós já estamos aí há mais de 2 meses sem ter acoplamentário, então há uma previsão de que talvez fique lotado esse acoplamentário. Então quem tiver interesse, procure fazer a reserva o mais rápido possível. Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, gostaria de convidá-los a participar do Ação em Saúde Consciencial, que vai ocorrer no dia 12 de outubro, segunda-feira, das 8 às 17h30, no campus da OIC. Para quem não conhece, o Ação em Saúde Consciencial é um evento coordenado pela OIC, que conta com a participação de especialistas em diversas áreas, entre elas medicina, biologia, nutrição, educação física, finanças pessoais, entre outros. Esses especialistas vão estar prestando atendimentos gratuitos e consultorias aos componentes da CCCI. No evento nós teremos também palestras gratuitas, workshops e atendimentos consciencioterápicos. No dia do Ação em Saúde, então, quem tiver interesse em realizar atendimento consciencioterápico, oficina de grafoconsciencioterapia e oficina de bioenergoterapia, nós recomendamos que cheguem com antecedência. A equipe do agendamento estará no local desde as 8 horas da manhã, para que sejam feitas as entrevistas prévias a essas atividades. Ok? E lembramos também que as vagas são ilimitadas. Aguardamos vocês lá. Pessoal, um único lembrete aqui também, último, né? Nesse dia que o pessoal vai estar fazendo o trabalho lá na OIC, a gente vai estar dando uma aula a respeito de alongamento e correção postural. Então, para isso é importante que as pessoas vá com vestimenta correta, com tênis e malha e camiseta bem confortável, para que a gente possa orientar a correção postural no momento que vocês estiverem se exercitando. Tá bem? Então, para os teletertulianos e os tertulianos aqui presentes que forem participar, levem roupa de ginástica. Obrigada. Para amanhã teremos verbete Beatice, ganhou com 9 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.